Muito obrigada, né, por mais uma vez estar aqui conosco, trazendo sua mensagem. Tem falado das virtudes que nos levam ao céu. E o mês passado, né, em agosto, ele falou sobre o amor de, não, ele falou sobre a vida eterna e caráter celestial. E hoje ele vai falar sobre que o amor divino não é filosófico. Vamos descobrir mais sobre esse amor divino, Rossard? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Olá, Zino. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Prazer em revê-los. Esse grupo especial que está aí buscando sempre a crescer, né? E a oração e orar pelo próximo, isso é muito importante para a gente crescer, né? Rumo ao céu. Eu, eu hoje vou tratar de um tema que ele é muito delicado, queridos. É delicado porque nós somos egocêntricos, nós somos arrogantes por natureza. E a gente acha que sabe. Em contrapartida, nós somos hipócritas, porque na hora que é para falar de Deus, a gente, não, mas Deus não, Deus não é assim, não. A gente se esconde numa hipocrisia. E eu vou falar de um tema que, se nós tivéssemos compreendido ele, a gente não precisava do espírito de profecia para esse tema. A gente só precisava ter mergulhado em Coríntios 13 e dissecado versículo por versículo de Coríntios 13 para a gente ver que não vai haver céu se não houver uma mudança total e radical no estilo de vida religioso que eu levo. Mas a gente tem a bênção como um povo de ter tido uma profetisa, que ajuda a gente a entender um pouco mais profundamente a Bíblia. Essa é a verdade. Ela não fala nada mais além do que a Bíblia traz, só que ela traz para nós numa linguagem mais moderna, mais secular, e podendo dissecar melhor. Então, hoje a gente vai tratar do assunto que no último encontro a gente acabou provocando, é sobre o amor de Deus, né? Porque é bacana a gente querer falar do amor de Deus, mas a gente está falando do quê? A gente conhece? A gente sabe o que é amor de Deus? Alguém de nós? Não, é o amor de Deus pelo que ele fez por mim. O que que ele fez por você? Ele morreu na cruz. E você? O que que fez por ele? Então, é um desafio muito grande, é um tema profundo, e a gente vai fazê-lo de uma forma como a Zina pediu, ouvindo vocês também, tá ok? Não é para ficar um monólogo aqui nesses próximos 35 minutos que a gente tem. Eu tenho os textos, o fundamento básico está em Coríntios 13, então se você tiver a Bíblia aí, você certamente já ouviu vários sermões sobre o amor de Deus, sobre Coríntios 13, mas e aí? O que que mudou na sua vida depois de ouvir isso? E esse é que é o grande desafio. E é claro, as palavras duras também virão. Então não é autoajuda nesse grupo que a gente está buscando, porque a reflexão é fundamental, tá? Não é para vir para o grupo achar, não, agora eu vou sair, amanhã eu continuo a vida. Não, 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 não. É um grupo que tem que haver crescimento. Se não houver crescimento, você está perdendo seu tempo aqui, vou ser sincero. Porque é isso que a profetisa fala. Não se iluda. Aquele texto bíblico de Jesus lá, afasta-te, não te conheço, ele não é para o pastor da igreja A, B, C, não. Ele é para o falso cristão. Aquele que disse que era cristão, mas viveu uma vida egoísta e egocêntrica, tá? É uma coisa que a gente às vezes, não, isso aí não é para mim, isso aí é para o mundano. E o que que é mundano? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês os textos para a gente ir trocando ideia e eu vou provocar. É claro que a gente tem que ser rápido para ficar dentro do tempo aí de todos vocês, tá bom? É, compartilhar aqui, permitir, ok, ok, beleza. Então vamos lá. Estão conseguindo ver, né? Sim, perfeito. Então vamos lá. Então a gente, como eu disse, a base nossa da Bíblia, o amor. Agora, pois, permanecem a fé, o amor, né? A esperança, esses três, porém o maior destes é o amor. Então, entre esperança, fé e amor, porém, destes o maior é o amor. Olha, se a gente colocar isso aqui em discussão entre nós, sem respeitar a hierarquia de santidade,
Vai dar uma discussão danada esse negócio aqui. Por quê? Porque a gente não sabe nem o que que é fé, nem o que que é amor, né? A gente ficou no contexto da fé, eu já falei nesse grupo aqui sobre a fé dele e a fé nele. Não é o tema aqui hoje, mas essa fé aqui não é a fé nele. Que aqui não tem ninguém que não acredita que ele foi que ele morreu na cruz para nos salvar. Não tem ninguém, então todos acreditam nele. Mas e a fé dele? Foi isso que a gente já viu. Esperança, sem esperança não há vida, não há alegria. Até a ciência já mostra isso. Mas o amor é o maior de todos. Mas que amor, né? É aí que está o desafio. Que amor? É, com palavras que desde aquele dia até o presente tem sido uma fonte de inspiração e encorajamento a homens e mulheres. Paulo expôs a importância deste amor, que deveria ser acariciado pelos seguidores de Cristo. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu não tenha fé, tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitaria. Caramba, é possível alguém fazer isso, dar os seus bens, não sendo por amor? O que vocês acham? Reflitam. É possível alguém pregar a Bíblia, levar a mensagem, entregar uma vida inteira trabalhando na obra e não ter amor? Fica um negócio meio. Pô, peraí, Paulo. O que mais você quer do cara, Paulo? O cara já trabalhou a vida inteira, o cara se dedicou, foram 30 anos, 40 anos de pastor. E aí? Olha esse texto da irmã White. Ó. Não importa o quanto possa prometer aquele cujo coração não está cheio de amor a Deus e aos semelhantes. Não é verdadeiro discípulo de Cristo. Embora possua grande fé e tenha poder até para operar milagres, sem amor, sua fé será de nenhum valor. O que o Paulo falou ali. Poderá ostentar grande liberalidade, mas se por qualquer outro motivo que não o genuíno amor entregar todos os seus bens para sustento dos pobres, o ato não o recomendará ao favor de Deus. Em seu zelo, poderá mesmo sofrer a morte de Marte, mas não sendo impulsionado por amor, será considerado por Deus como iludido, entusiasta ou ambicioso hipócrita. Aí eu quero ouvir vocês. Me explica aí. Explica para mim aí. Como é que pode o cara morrer na fogueira sem amor? É possível? O que vocês acham? Hein? Pode? Pode. É hora de participar agora. Se, não fica com vergonha de falar bobeira, não, que é a hora do brainstorm. Não tem problema, não. Rossard, deixa eu falar algo. Ah, eu tenho participado de várias missões e, para mim, participar de missão, primeiramente, é o amor a Deus, sabe? Amando a Deus, você ama as pessoas, mas você percebe que às vezes tem outras motivações atrás disso, né? De alguns líderes e tal. Então eu Hum, vejo assim, o amor realmente precisa ir à frente, dominar essas ações, né, missionárias. É o amor, como que você vai fazer, né, uma missão? Mas existem outras motivações, infelizmente. E tem um ah, pastor que eu acho assim um exemplo de amor. É o pastor Roger Aduinas, como é que é o Elder Roger. Ele se aposentou, ele teve vários cargos no Brasil de liderança, como pastor também. Ele se aposentou e, em vez assim de sair, né, aproveitar os anos de aposentadoria, ir para uma casa na praia ou viajar, né? Não, mas ele abriu essa ONG, o Winners, e foi para o Líbano trabalhar com os refugiados sírios lá no Líbano. Eu estive lá no Líbano, eu vi o quanto aquele homem e a esposa, né, a Débora Cavalcante, eles trabalham incansavelmente com os voluntários, com tudo. Sabe, para quê? É um amor tão grande nisso, sabe? Uma abnegação total. E isso é realmente, sabe, admirável.
E Então que, você foi no ponto, Zina. Você sim, foi num ponto. Motivo. uhum, motivação. Então, É. então, o que o Paulo está falando, que você pode até morrer, mas se você não tiver amor, você pode ter a fé, mas se não tiver amor, então qual é o motivo por que você expressa o que está expressando? É o que a profetisa diz aqui, só que ela é mais transparente para você e para mim. Vocês estão sendo mero iludidos, entusiastas ou ambiciosos hipócritas. Ela não, profeta de Deus não adoça a mensagem que tem que ser dada. Tá bom, mas eu não vou deixar vocês no limbo, não. Porque assim, a gente precisa entender por que que nós não entendemos o amor de Deus, tá? Então agora nós vamos nos próximos aqui, é, entender por que a mistura, tá? Então olha só, o que que não é amor de Deus? Não é amor de Deus. Amor eros, que se refere ao amor apaixonado, geralmente transmitindo o sentido da sensualidade. Amor filos, se refere ao amor que expressa nosso gosto ou predileção por alguém. Deus não tem predileção por ninguém, tá? Ok? Amor ágape, de forma com que os escritos, da forma como os escritos do Novo Testamento aplicam, é algo muito mais elevado. Um amor que tem origem divina e transcende os sentidos meramente humanos. Quer dizer, não disse nada também para nós. Continua só na filosofia e na teoria, tá? Mas por que isso? Tem um texto da irmã White, olha esse texto aqui, ó. Não é, ó, não é, ó. Pode ser comparado a amor de mãe? Maior que o amor de uma mãe por seu filho é o de Cristo por seus remidos. É nosso privilégio descansar em seu amor, dizer: nele confiarei, pois deu a sua vida por mim, né? Eu lá no meu início na igreja, eu ouvi sermão de pastor que o amor de Deus é como o amor de mãe. Naquela época, mãe ainda não batia no filho na frente dos outros, não abandonava filho recém-nascido. Então a imagem de mãe era uma coisa ainda muito especial, né? Hoje a realidade mudou totalmente, né? Então, então não dá, mas a profetisa deixa claro, não dá para comparar com amor de mãe, não. Bom, então é para comparar com o quê, né? A verdade é essa. Porque o amor divino é caráter. E aí agora a gente começa a entrar numa coisa profunda que a gente precisa entender. Até ontem eu estava, não, ontem não, sexta-feira eu estava com o pastor Josué de Castro tendo um debate bacana sobre esse assunto. E está surgindo uma ideia aí para a gente fazer um laboratório aqui na região do NASP. Por quê? Porque a gente precisa entender, amor não é sentimento. Amor não é emoção, amor é caráter. Deus não muda o seu caráter. E a gente não entende amor como caráter. A gente fica muito na linha da emoção e do sentimento. E talvez isso atrapalhe a gente entender o amor de Deus. Mas vamos lá. O amor humano pode mudar, mas o amor de Cristo não conhece variação. Quando a ele clamamos por socorro, sua mão está estendida para salvar. E nós não entendemos isso. Nós somos rebeldes, abusamos da paciência dele, mas a gente estende a mão, ele estende a dele. Porque é caráter. Não muda, não varia, não oscila. Mesmo aquele povo rebelde de Israel, que ele tira do Egito e tal, ele estava ali, mesmo diante daquelas atrocidades que eles faziam, ele ainda dava lá, dando esperança e expectativa. Porque é caráter. Mas vamos lá. O amor que o Senhor tem a seus filhos ultrapassa o entendimento. Ciência alguma o pode definir ou explicar. Nenhuma sabedoria humana o pode compreender. Quanto mais sentirmos a influência desse amor, tanto mais mansos e humildes seremos. E aqui eu começo a introduzir para vocês o que eu preciso. Veja bem, o amor de Cristo transforma. Transforma. E é isso que você precisa começar a perceber. Você passa a ter o temperamento do céu, que é a mansidão, e a dependência do Pai, que é a humildade. Isso não existe na natureza caída. Mansidão e humildade.
Já apresentei isso para vocês lá atrás. Os temperamentos da terra não nos levarão para o céu. Aonde vai ocorrer transformação? É no caráter e no temperamento. Então, temperamento colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico, não entra no céu. O temperamento do céu é mansidão, a gente já viu isso lá atrás. E arrogância, prepotência, não entra no céu. Porque no céu todos dependem do Pai, como Cristo dependia de Deus aqui na terra. Então, o amor de Deus, quanto mais nós entendermos ele, mais nós seremos mansos e humildes. Vamos lá. O silêncio é a melhor resposta. É o que eu disse para vocês no último encontro. Olha o que ela diz. Ao fazer qualquer tentativa para descrever esse amor, sentimos-nos como bebês balbuciando suas primeiras palavras. Podemos adorar em silêncio, pois nessa questão só o silêncio é eloquência. Toda e qualquer linguagem é inadequada para descrever esse amor. Ele é o mistério de Deus na carne, Deus em Cristo e a divindade na humanidade. Cristo curvou-se em inigualável humildade a fim de que, em sua elevação ao trono de Deus, pudesse elevar os que nele creem a um lugar que ele em seu trono, com ele em seu trono. Então veja bem, silêncio é o que ela diz que a gente tem que ter. É um mistério. E aí entra aqui a palavra, Cristo curvou-se em inigualável humildade. Tá, então vamos lá. Por que que nós não entendemos o amor de Deus? A revelação do amor de Deus para com os homens centraliza-se na cruz. A língua não pode exprimir sua inteira significação. A pena é impotente para descrever, incapaz a mente humana de a penetrar. Olhando a cruz do Calvário, só nos é possível dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí aqui está o ponto que eu e você não entendemos. Amor de Deus é morte. Morte do eu. Morte do ego. Foi isso que o Cristo fez por você e por mim, ao deixar o trono e passar as atrocidades que ele passou aqui embaixo. Por isso nós não conseguimos entender o amor dele, porque eu e você, em nossa natureza, nunca nos colocaríamos na cruz por alguém. Essa é a verdade. E aí, quando a gente olha os discípulos, como morreram, a gente consegue entender que é possível, sim, ser como Cristo, esvaziar-se do seu ego, tomar a cruz e seguir a Cristo. Então, a palavra amor para Deus está relacionada à morte. E é por isso que eu e você ficamos na superficialidade ao tentar falar do assunto. Como se externaliza o amor de Deus? Agora, vamos voltar aqui, porque a gente começou com Coríntios 13. É bonito, é poético. Mas por que que a gente não consegue entender o que significa? O amor não é irrazoável, não é cego, é puro e santo. Mas a paixão do coração natural é coisa totalmente diversa. Ao passo que o amor puro introduzirá a Deus em todos os seus planos e estará em perfeita harmonia com o Espírito de Deus, a paixão será obstinada, precipitada, irrazoável, desafiadora, de toda restrição e tornará o objeto de sua escolha um ídolo. Em toda conduta de uma pessoa possuída de amor verdadeiro, manifestar-se-á o amor de Deus. Aí olha só, olha a manifestação de alguém vazio, de alguém sem ego, modéstia,
simplicidade, sinceridade, moralidade e religião caracterizam todo passo no sentido do casamento. Os que são assim regidos não se absorvem na companhia um do outro com detrimento do interesse nas reuniões de oração e de culto. Seu fervor, na verdade, não perece pela negligência das oportunidades e privilégios que Deus graciosamente lhes deu. Então, na verdade, o amor de Deus, ao ser externalizado, faz da gente o quê? Uma nova criatura. Por isso que Paulo diz que o principal é o amor. Porque o amor nos esvazia. O amor verdadeiro não é uma paixão forte, ardente, impetuosa. Ao contrário, ele é calmo e profundo em sua natureza. Olha para além das coisas meramente exteriores, sendo atraído unicamente pelas qualidades. É sábio e apto a discriminar, e sua dedicação é real e permanente. O amor erguido acima do domínio da paixão e do impulso espiritualiza-se e revela-se em palavras e atos. O cristão deve ter uma ternura e um amor santificados, em que não há impaciência ou irritação. As maneiras rudes, ásperas, precisam ser abrandadas pela graça de Cristo. Então percebam, a gente vai aprofundando no tema amor pela profetisa, a gente vai vendo a linguagem da prática. Se você é uma pessoa que ainda a irritação comanda a sua vida, a impaciência comanda a sua vida, os seus tratos com as pessoas é de rudeza, aspereza. Não tem, você não entendeu o amor de Deus. Porque o amor. Se você pratica essas atitudes, é porque o seu ego está falando mais alto. É o teu e o meu ego falando mais alto. Quando essas atitudes não existem mais em nossas vidas, esse ego morreu. E aí, queridos, é um desafio. Só vocês sabem dizer como é que é isso na sua vida. Só quem convive contigo sabe como é que é isso. Não tem jeito. Por isso que Deus permite as pessoas na nossa vida, para que a gente possa perceber o lado ruim que existe em mim, a natureza que tem que morrer. Por isso ele permite as experiências. Por isso que eu não posso me isolar. Eu pus aqui uma provocação, porque esse texto é interessante. Veja bem. Será? Devemos distinguir-nos do mundo. E aí você sabe, ela está falando aqui para nós, os adventistas. Porque Deus pôs seu selo em nós. Porque em nós manifesta seu caráter de amor. Nós, Redentor, nos cobre com sua justiça. Então veja bem, que Deus pôs o seu selo em nós, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas e aí? Em nós manifesta seu caráter de amor? Ocorreu a transformação que Deus precisava em nós? É uma pergunta para você pensar. Ou você hoje é apenas um mero religioso que vai à igreja todo sábado, que participa de oração, mas, fora disso, aparece sempre o velho homem. E aí agora a gente vai um pouquinho mais pegar pesado no homem. Vamos lá. Talvez nos falte mais apego ao mestre. Existem aqueles que dizem servir a Deus, embora se apoiem nos próprios esforços para obedecer a sua lei. Formar um caráter perfeito e conseguir a salvação. Então, apoiar-se nos seus próprios esforços para obedecer à lei, talvez isso não seja o ideal. Sem uma intuição profunda do amor de Deus para mover esses corações, buscam cumprir os deveres da vida cristã como se isso fosse uma exigência de Deus para alcançar o céu. Uma religião assim não tem valor. Quando Cristo habita no coração, aqui no caso é a mente, né? Nós já falamos sobre isso, a pessoa se sente tão repleta de seu amor e da alegria da comunhão com Ele, que se torna cada vez mais apegada a Ele. Então, quando Cristo habita na mente, a gente começa a espelhar o Mestre.
Ao contemplá-lo, o próprio eu é esquecido. Então tá aí. É pelo mestre, é com o mestre que o eu vai ser confrontado. Quanto mais distante eu tiver dele, mais o meu eu aflora. O amor a Cristo é a motivação certa para a ação. Amor a Cristo. E aí está aí, Zina, o motivo. Tudo que nos move, em tudo que a gente for fazer, na igreja, primeiro tem que ser por amor a Cristo. Tá? Se os seus motivos não são por Cristo, eles são pelo seu ego. E eu posso dizer isso para vocês hoje, que é no auge dos meus 57 anos. Eu vivi a igreja muito forte, muito líder. Eu sempre fui líder. Líder de desbravadores, líder de jovem, líder da região, líder em Minas Gerais, líder da igreja, tesoureiro. Tá? Sempre fui, mas nunca foi por Cristo. Era por mim. Era pelo meu ego. Era pelo poder. Essa é a verdade. Hoje eu consigo dizer isso, porque eu sei o quanto ainda tenho que mudar. E hoje eu tenho plena consciência que se Jesus voltar amanhã e eu não subir, a culpa é minha. Isso para mim é a maior maturidade religiosa que eu tenho nesses últimos anos. Se eu não for para o céu, a culpa é minha. Ele fez de tudo. E a nós, como um povo adventista, ele ainda deu mais algo que nós rejeitamos. É por isso que a profetisa fala: nós não vamos, como adventista, ter a oportunidade de dizer para Deus que não sabia. Porque ele se preocupou com a gente em tudo. Aqui continua o texto: com sinceridade renunciam a tudo e manifestam um interesse proporcional ao valor do objeto que buscam. Dizer ser cristão sem sentir esse amor profundo é falar de maneira vazia, formal e extremamente penosa. Você julga ser um sacrifício muito grande renunciar tudo a tudo por Cristo? Faça a si mesmo essa pergunta: o que Cristo deu por mim? O Filho de Deus deu tudo: vida, amor e sofrimento para a nossa redenção. Será possível que nós, os indignos objetos de tão grande amor, não queiramos entregar-lhe inteiramente o coração? Então, hoje, na minha mente, quando vêm as dificuldades, nada vai se comparar com o que ele passou por nós. E é aí que entra o amor por ele. O segredo do apóstolo Paulo, para que não viesse a correr incertamente ou a esmo na carreira cristã, Paulo se submetia a severo exercício. As palavras subjugo o meu corpo literalmente significam repelir por severa disciplina os desejos, os impulsos e as paixões. Abnegação. Para ser o instrumento nas mãos de Deus, como foram os discípulos e tantos outros, abnegação. Morte do eu. Morte dos meus interesses egoístas. Amor divino não tem tamanho. Grande conflito na página 487. Nenhum valor existe na mera profissão de fé em Cristo. Olha só, isso é muito importante, gente, porque o caminho do cristianismo, a gente sabe que o caminho estreito e o caminho largo, né? Só que o caminho do cristianismo moderno, ele tá largo. Tá cheio de gente que acredita nele. Mas o cristianismo moderno o cristianismo verdadeiro é daqueles que, do caminho apertado, daqueles que se entregam por ele. Não é acreditar só, é abnegar-se por Cristo. Então, nenhum valor existe na mera profissão de fé em Cristo. Unicamente o amor que se revela pelas obras é considerado genuíno. Contudo, é unicamente o amor que, à vista do céu, torna de valor qualquer ato. O que quer que seja feito por amor, seja, embora pequenino, na apreciação dos homens, é aceito e recompensado por Deus. Então, para Deus, quando o amor é abnegado, não existe tamanho.
Amor expressado. Acima de tudo, devem os pais cercar os filhos de uma atmosfera de alegria, cortesia e amor. O lar em que habita o amor e onde encontra expressão nos olhares, nas palavras e atos, é um lugar em que os anjos se deleitam em demorar-se. Pais, que a luz do amor, da jovialidade e de um feliz contentamento entre em vosso próprio coração e sua doce influência invada o lar. Manifestai espírito bondoso, paciente, e incentivai-o em vossos filhos, cultivando todas as graças que iluminarão a vida doméstica. Isso é o amor expressado. É o amor vazio de ego. É aquele pai que não vê no filho uma agressão, uma rebeldia. É que sabe lidar com o amor de alguém que tem mais experiência de vida e que precisa ajudar o seu filho a vencer o seu ego. Só que, na verdade, a gente cria os filhos hoje como joias, modernas, protegidos, não dando a eles a oportunidade de depender de Deus, eles dependem de nós, os pais. Estou chegando ao final. Amor no lar. Um lar que tem amor, onde o amor é expresso em palavras, olhares e ações. É um lugar onde os anjos gostam de manifestar a sua presença e consagrar a cena pelos raios da luz da glória. Então veja bem, de que amor que nós estamos falando aqui agora? Sem ego, sem ego, sem egocentrismo. Aonde marido e mulher se esvaziam um pelo outro. Aí sim, esse lugar é onde os anjos gostam de se manifestar. Ali, as humildes obrigações domésticas têm o seu encanto. Nenhum dos deveres da vida, sob tais circunstâncias, será desagradável para a esposa. Ela os desempenhará com alegria de espírito e será como um raio de sol a todos a que a rodeiam. E em seu coração haverá melodias ao Senhor. No momento, ela sente que não é dona das afeições de sua mente ou do seu coração. Tem-lhe dado ocasião de assim pensar. Tens cumprido suas tarefas como cabeça da família, mas há uma falta. Há séria falta da preciosa influência do amor que leva a delicadas atenções. O amor deve ser visto no olhar e nas maneiras, e ouvido nos tons da voz. Lar Adventista, página 109, primeiro parágrafo. E eu vou chegando ao penúltimo texto. São os dois últimos textos para a gente conversar. O perigo está no egocentrismo. As palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto são aplicáveis a todos os tempos, e especialmente adaptadas a nossos dias. Por idolatria, entendia ele não apenas a adoração de ídolos, mas o egocentrismo, o amor às comodidades e a condescendência com o apetite e a paixão. Por que que ela está alertando para os nossos dias, queridos? Hoje o que mais se busca é o prazer, que a gente chama de prazer hedônico, não é? E esse prazer hedônico é para agradar a quem? A Deus, Nossa, né? É para agradar a Deus, a não. nossa, É nós, o seu ego. E nesse prazer hoje, o que que há condescendência com as comodidades, né? Com o apetite e as paixões. Uma mera profissão de fé em Cristo, um presumido conhecimento da verdade, não torna um homem cristão. Então nós estamos cheios de cristãos. Mas isso não significa para Deus transformação. Uma religião que busca apenas o deleite dos olhos, dos ouvidos, do paladar, ou que aceita a condescendência própria, não é a religião de Cristo. Então, sempre foi tão claro isso nos textos da profetisa. Tratar o egocentrismo. Ele é a razão de todos os males da terra. Foi o ego que tirou Lúcifer do céu. Nós herdamos isso de Satanás. Mas a gente, com esse egocentrismo, é atrevido a ponto de querer falar do amor de Deus. E aí, o último texto. Deus espera de nós isso aqui. Ó. Quando alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Mediante o poder de Cristo, homens e mulheres têm quebrado a cadeia do hábito pecaminoso. Têm renunciado ao egoísmo. Ao profano tem se tornado reverente. O profano
tem se tornado reverente, o bêbado sóbrio, o pervertido puro. Pessoas que tinham a semelhança de Satanás transformaram-se na imagem de Deus. Essa transformação é em si o milagre dos milagres. Uma mudança operada pela palavra é um dos mais profundos mistérios dessa palavra. Não podemos compreender, somente podemos crer, conforme declaram as Escrituras, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, o tempo não permite eu apresentar a vocês todos os textos, mas eu gostaria de ouvir se vocês entenderam que não adianta querer falar de amor de Deus com natureza caída, com ego. Você só vai entender a grandiosidade desse amor quando você for capaz de morrer. Quando a sua natureza humana e a minha natureza humana não falar mais alto. Aí nós vamos ser capazes. Porque foi assim. O apóstolo Pedro, a gente tem aquela passagem do momento em que a sombra de Pedro toca, né, e cura. E eu apresentei isso para vocês lá naquela palestra de A Fé de Jesus. Fé de Jesus, não a fé em Jesus. E a irmã White, você se lembra? Ela diz assim: Pedro já estava tão transformado que ele já não precisava mais orar pelo seu irmão. Ele se condoía de tal jeito que quando ele passava por um irmão judeu doente, aflito, aquele sentimento de compaixão descia a energia do céu e a sombra de Pedro tocava e curava. Já tinha morrido aquele Pedro covarde, aquele Pedro arrogante de puxar a espada. Ali estava o Pedro nascido de novo. E é isso que eu e você precisamos buscar individualmente, queridos. Eu tenho tido uma angústia muito grande aonde eu vou pregar nas igrejas. Os nossos irmãos estão dando razão a Oséias 4:6. Meu povo perece por falta de conhecimento. As informações existem, mas o povo não está buscando conhecimento, queridos. E a hora está chegando. E a tristeza a gente vai percebendo que os textos da profetisa, eles estão ficando verdadeiros, não tem 1 para 20 preparado. As pessoas não estão preocupadas com a volta de Jesus, não estão interessadas na volta de Jesus. Estão vivendo seus dias como povo pré-diluviano. Levanta, corre igual maluco, chora, sofre e não quer ver Jesus voltar. Infelizmente. A igreja que pregou a volta de Jesus em 1844, hoje, e quando eu falo igreja, somos nós, o povo, porque a mensagem está sendo levada. Mas e nós como povo? Como é que nós estamos querendo ver Jesus voltar se nós não falamos disso? Então, eu espero que você tenha entendido que amor para Deus é abnegação, é morte do ego, do eu. Aí nós vamos entender. Se você for estudar a Bíblia, for ver as atitudes de Jesus, você vai perceber que não existia ego, era meramente pelo próximo. Então, agora a gente abre aí, Zina, para você encerrar. Ver se ficou alguma dúvida. É o que eu disse, o tema é sensível, porque a gente é sentimental, mas Deus não é sentimental. Se ele fosse sentimental, já tinha acabado com isso aqui. Ele é racional. Ele até se ira, como a gente tem na Bíblia, mas ele controla a ira dele, como Paulo diz, irai-vos, mas não. Pequeis. E não é pecado, queridos, eu dizer que Deus se ira, não, porque ele fez questão de deixar isso na Bíblia para mim e para você. Nós temos que deixar de hipocrisia, de querer agradar a Deus da boca para fora, porque ele sabe o que eu tenho na mente, que eu tenho nesse coração duro, né? Então, eu espero que tenha ficado mais claro para vocês, não misturarmos o amor de Deus com filosofia humana, porque o amor dele não cabe na filosofia, é sacrifício. Alguém quer dar a sua Quero. opinião?
Quem? Gostaria. Sim, por favor, Daniel. Foi extremamente tocante para mim essa mensagem. Ok. E eu diria, principalmente por um ponto que pegou fundo, porque o óbvio ficou revelado para mim. Eu estou até em lágrimas, porque é bom. Então, eu diria o seguinte: o amor por Cristo, por Deus, é a única coisa que nos leva a amar uns aos outros. E nada que eu faço, digo isso porque isso aí é pessoal, pode ter algum valor se não é pelo amor a Ele. Foi isso que eu peguei aqui. Assim, foi uma coisa assim, vive a vida inteira, né? Meus avós eram missionários, meus pais eram missionários, eu nasci em campo missionário, né? Então, a igreja, desde a sua fundação, 1800 e pouco, minha família está envolvida. É, como foi bom, como é bom, né? Eu digo que o que o Senhor falou, revelou, tu disse a palavra, é só esse amor mesmo, por Ele. É onde a gente ama as pessoas e não fica pendurado se eles servem ou não servem, são bons, não são bons, se eles estão certo ou errado, se eles são perfeitos ou imperfeitos, porque só Jesus revela esse amor perfeito. Só com isso eu consigo amar. Gratidão. Amém. Amém. É isso. Mais alguém? É isso Zina, mesmo. Sim, querida Ana Lúcia. sabe uma coisa assim, ó, que é só reafirmando o que o Dr. Rossardo falou, ou nos Aventureiros nos fala assim, né? Por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. E o que eu entendo é assim, ó, Madre Teresa fala que no final das contas sempre foi entre nós e Deus, nunca entre nós e os outros. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente vê a nossa pequenez e vê tudo que nós somos e o amor que Deus tem por nós, é a única coisa que a gente deve fazer, eu vejo, é agradar esse Deus sendo obediente a Ele. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Eu vou olhar para o meu semelhante e ver que ele é um miserável, pobre, cego e nu, mas só que ele amou, Deus amou esse meu semelhante. E a única maneira de eu retribuir esse amor é amando meu semelhante. E como é que eu vou fazer isso com a minha natureza? É me aproximando mais de Deus, pedindo o Espírito Santo, só assim. E a gente precisa, e a gente só vai se dar conta disso quando a gente estiver bem pertinho de Deus, que aí a gente vai ver quem nós somos. É isso que eu Muito bem. entendo e procuro viver. Amém. Muito bem. Por amor a Jesus, farei o meu melhor. É bem isso. Uhum. Mais alguém? Antes de encerrarmos? Achei que foi muito bom todo o material que o irmão Rossar trouxe. Muito bom. Ah, tem um outro pensamento, só completando. A senhora White fala dos testemunhos seletos, que tudo que é feito por puro amor é inteiramente frutífero e que Deus olha mais o quanto de amor nós colocamos no que fazemos do que na quantidade que realizamos. Agora, só completando, eu acho assim que há um texto bíblico que eu acho que é básico para o amor e que acho que o doutor Rossar, o irmão Rossar deve usá-lo. É Romanos 5:5. Eu vou ler aqui na Bíblia mesmo. Diz assim: E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, o único fonte para nós de amor é o Espírito Santo. Por isso que a senhora White fala que quando o Espírito Santo for dado, ele vai trazer todos os outros dons, e especialmente o amor. Então, Romanos 5:5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, acho que aí, só completando, acho que
a internalização do amor é pelo Espírito Santo. Isto não é uma obra nossa. O Pedro, depois que ele se converteu, eles trabalharam por amor. Mas quando ele não tinha se convertido, eles estavam buscando um lugar no reino. Tiago e João queriam um estar à direita, outro à esquerda. E o próprio Pedro falou: quanto é que vamos ganhar, Senhor? Deixando tudo? Então vejam que a mudança dos discípulos foi a obra do Espírito Santo. Eles trabalharam por amor, depois que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. É o que eu tenho pensado. Boa Perfeito, noite, pastor. irmãos. Boa Sim, noite. Petro. Uma frase assim que eu acho extremamente grandiosa diante de todas as outras é o amor de Cristo nos constrange. Porque essa pessoa, eu, tão má, tão ruim, e tu vai mudando de glória em glória. E ainda tem muita coisa para mudar, né? Eu, assim, fazendo uma análise de minha vida, né? A gente olhando para trás, eu era ainda colegial na época, e que chegou uma pessoa na minha casa e me pediu algum alimento, eu disse que não tinha, e tinha. Me pediu água, eu disse que não tinha. Então, quando eu lembro disso, e depois disso aí, eu ainda nessa fase já de cursinho, ainda jovem, jovem, e eu quis mandar uma jararaca para a tia do meu namorado, com raiva dela, tanto ódio, que eu planejei como mandar uma jararaca numa caixa, só não mandei porque tive medo de picar o povo do correio, ou mandar por algum garoto e o garoto descobrir. Então, quando eu olho assim, quão grande foi o constrangimento do amor de Cristo na minha vida. Só que ele vai constrangendo dia a dia, dia a dia. E a gente vai mudando. E cada dia a gente precisa ter a humildade de cada dia olhar assim para trás, olhar para a gente mesmo e dizer o seguinte: é, quão eu ainda preciso mudar? Apesar de já ter mudado tanta coisa, de não querer mais mandar uma jararaca para alguém e nem negar um copo de água para alguém, hoje ainda, eu me emociono de falar, hoje ainda tenho muita coisa para mudar, até chegar a encontrar com Cristo. Essa é a minha colocação. Perfeito, irmã. Eu acho que o grande desafio desse grupo aqui é saber que todos nós estamos num processo de santificação. Se a gente entender que o amor de Deus é caráter, que ele não muda, eu tenho que desenvolver esse caráter. É, é muito importante. Eu vou preparar um estudo específico para fazer com vocês sobre o Espírito Santo. Não é que eu seja capaz de fazê-lo, não, mas é pela luz do Espírito de profecia. Sabe, tem uma coisa muito importante, porque é claro, o Espírito Santo é Deus. Nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de uma trindade, mas é Deus. Todos têm o mesmo objetivo. Mas tem uma coisa que o Espírito Santo deixou muito claro para mim, é que só vai haver céu se eu escolher. Ele não pode fazer nada se eu não quiser, tá? Então, essa lucidez o tempo todo está comigo quando eu vou fazer escolhas. Porque ele não vai interferir na minha escolha, porque o livre-arbítrio foi dado para você e para mim. Então, quando eu não quero ir à igreja no sábado, a escolha é minha. O Espírito Santo pode até tentar, cara, vai ficar fazendo o quê? Mas a escolha é minha. E a salvação é escolha minha. Porque ele já me escolheu. E é isso que o cristianismo moderno não prega. O cristianismo moderno está pregando facilidade, só isso. Comodidade, conforto. Qual é o cristianismo moderno que você vê pregando sacrifício? O que a gente via no cristianismo moderno o sacrifício é pedir o teu dinheiro, mas pedir a tua vida, a tua dedicação, a tua abnegação, o teu crescimento. Por quê? Porque isso são temas que não agradam a natureza caída. Os E a sermões viraram natureza caída se autoajuda, né, Rossandro? Hein, Erivan? Os Oi. sermões viraram palestra de autoajuda, né? Exato. E o pior não é isso. O pior é que a profetisa chamou atenção para isso, gente. É. Tem escritos dela dizendo nossos púlpitos se tornaram plataformas para agradar a natureza caída. A gente já falou isso para vocês lá atrás. Então, qual é a grande luta sua e minha hoje? É a busca pessoal, gente.
Eu vou ser honesto para vocês, está chegando o tempo final. O Espírito Santo, e aí eu vou fazer esse estudo para trazer, porque preciso. Porque há uma confusão em relação à chuva serôdia. Porque a profetisa falou que a chuva serôdia está caindo. Então, se ela está caindo, o que nós estamos esperando de momento lá na frente? Eu vou trazer isso para vocês, que esse grupo merece. Vocês merecem. É um estudo pesado. Pesado. Porque eu preciso da luz do Espírito de profecia para trazer. Porque a gente tem uma teoria que é desafiante. Aí para o pastor, vixa, que já tem tantos anos na igreja, na obra e tal, é desafiante. Outro dia eu tive uma conversa com um líder, que eu não vou citar o nome, porque é conhecido de muita gente, praticamente de todos, um estudioso de Espírito de Profecia, quando ele veio com a linha para a volta de Jesus acontecer, e eu postei, e eu questionei, mas escuta, o que a profetisa diz? Por que o Espírito caiu? Aí eu perguntei para ele, tá, e aí? Quando é que isso vai acontecer nos dias de hoje? Aí ele não soube responder. Então, nessa sua teoria aí, Jesus nunca vai voltar, concorda? É. Aí parou para refletir. Aí viu que está dentro de uma caixa. E Deus não quer a gente dentro de uma caixa. A profetisa fala claramente: Deus é a favor dos debates, do qual o objetivo é crescer. Mas o que a igreja fez? Não, debate não que cria confusão, o povo. Não, debate com o mesmo objetivo: crescer. Não é o objetivo de Sim. defender a minha tese. Porque aí não precisa, você já tem a sua posição formada. E nós ficamos numa caixa. Só que essa caixa está nos deixando distantes de Deus. E essa é a minha tristeza. Os dias estão chegando, a volta está muito mais perto do que eu e você imaginamos. E a gente não está preparado para recebê-lo. Só que tem uma coisa: ele vai voltar. Vai. Que Deus possa abençoar vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu cresço sempre que eu tenho oportunidade de trazer, né? Ontem tive a oportunidade de encerrar meu curso de neurociência do comportamento. Deus tem me levado para essas linhas para poder entender melhor essa mente louca, o que aconteceu com ela, o que os neurônios estão acontecendo, o que são as sinapses elétricas, para onde isso está levando a sociedade. E é muito triste, eu vou ser honesto para vocês. Eu tive a última aula do módulo de neurociência foi sobre o sono, queridos. Os neurocientistas hoje, se você fizer uma pergunta, você só pode me dar uma resposta. O que é mais importante? Eles vão dizer para você: durma no mínimo 7 horas. Todos os estudos científicos hoje mostram noites de sono mal dormidas afetam todo o estado emocional da pessoa. E aonde o diabo quer atacar? É no emocional. Quanto menos racionais nós formos, melhor para a natureza satânica. E aí entra a luta do velho homem contra o novo homem. Que Deus possa abençoar esse grupo, que a gente possa querer primeiro ser salvos para depois a gente pensar no próximo, tá? Eu estava falando com o Josué ontem isso, ó, eu estou hoje mais preocupado com a minha esposa e com a minha filha. Não adianta eu querer ficar levando mensagem para o resto do mundo, não. Que não vai me dar. Vocês viram aí o motivo? Não vai resolver. Eu não vou ganhar a estrela na coroa levando a mensagem. Eu primeiro preciso ser transformado, porque se bobear eu não vou nem ter coroa. Eu vou queimar. Então que Deus possa abençoar você, a mim, com o Espírito Santo, dando a gente luz e, maior de tudo, desejo de buscar a Cristo todo dia. Amá-lo. Porque se você olhar para aquela cruz, qualquer coisa nessa terra perde o sentido. Por isso que é bom ter uma cruz, sabe? A gente tem algumas coisas, né? Não, ter uma cruz em casa é adoração. Gente, talvez fosse o gatilho que a mente precisava. Olhar para uma cruz o tempo todo. Ali está o verdadeiro amor divino. Tá bem. E eu repito, que o amor de Deus seja a nossa motivação para tudo que Amém. fizermos. Então, para encerrarmos, Rossard, pode orar, por favor? Obrigado, Pai. Nós somos te gratos como grupo, como povo, por termos conhecido a mensagem, pela luz que o Senhor deu a essa denominação religiosa, o Adventismo. Pai, nós também temos consciência de quanto falho nós somos, de quanto pecadores somos. E rogamos, Pai, que o Teu Espírito individualmente agora possa atuar na mente de cada um aqui.
Amém. para que nós possamos ter consciência da nossa responsabilidade contigo, Pai. Renovar o nosso voto pelo Cristo que morreu na cruz. E aí assim poderemos pensar no próximo. Que teu Amém. Espírito nos instrua nesse processo. Que o seu Espírito nos transforme, pois nós queremos o ego morto. Para isso, só com a ajuda do teu Espírito. Dá-nos uma noite de descanso, um sono reparador, que possamos acordar para ser luz, verdadeiras luzes, com o nosso vizinho, com a nossa família, daquele Espírito de Cristo, aquele Mestre que aqui embaixo andou, manso e humilde. Muito obrigado, Amém. nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, o próximo Amém. encontro com Rossard será sobre o Espírito Santo, correto? Um estudo sobre o Espírito Santo.